Eu ainda lembro da primeira vez que ela torceu o nariz pra mim por causa do videogame. Você tem 28 anos, Gustavo. Quando vai crescer? Na época, eu só dei de ombros. A Carol era dessas que achava que maturidade vinha com blazer e planilha do Excel. Eu trabalhava como suporte técnico remoto, fazia meus horários, pagava as contas, e nas horas vagas jogava. Não via problema nisso. Ela, sim. Começamos a namorar depois de um grupo de amigos organizar uma viagem pro litoral. A Carol era linda, articulada, carismática. Tinha aquele olhar de quem está sempre julgando os outros, mas fazia isso com uma elegância que encantava. Eu me apaixonei. E, durante os tempos, achei que ela também. No começo, ela até brincava quando me via jogando. Vai salvar o mundo hoje ou só matar zumbi? Mas o tom mudou rápido. De piadas, vieram as críticas. Primeiro discretas, depois diretas, finalmente humilhantes. Carol passou a cronometrar quanto tempo eu ficava jogando. 2 horas direto? Nossa, imagina se você dedicasse isso para algo útil. E toda vez que tínhamos uma discussão, fosse sobre o almoço, uma viagem ou até se o sol nascia a leste, o argumento final dela era sempre o mesmo. Você age como um moleque. E moleque joga videogame. Às vezes eu tentava mostrar que aquilo era mais do que diversão. Que existia uma cena crescente, com torneios, com possibilidades. Ela ria. Sempre com desprezo. Você sonha demais, Gustavo. Isso é coisa de adolescente frustrado. Vai terminar com 30 e poucos, morando com os pais, colecionando bonequinho. A Carol estudava marketing digital. Tinha um discurso pronto sobre sucesso, metas e aproveitamento de imagem. Vivia dizendo que um dia teria uma marca própria, uma empresa com seu nome. Ousada, ambiciosa, inteligente, isso ninguém podia negar. Mas o olhar dela estava sempre voltado para cima, ou para fora. Como se a vida real fosse um trampolim para um futuro mais glamouroso. E quem não acompanhava isso era deixado para trás. No começo do namoro, tudo era paixão. A gente se via aos fins de semana, fazia planos, dividia séries, receitas, playlists. Mas, com o tempo, fui percebendo que ela queria moldar tudo ao redor. Inclusive a mim. Você devia usar roupas mais neutras, ela dizia. Essas camisetas de banda não passam uma boa imagem. Já pensou em fazer um curso de gestão? Suporte técnico não tem futuro. E, claro, você devia vender esse console. Tá te atrapalhando. A gota d'água foi quando fui convidado para participar de uma liga amadora de esportes. Um colega do trabalho organizava campeonatos online de CS, GO e queria montar um time competitivo. Eu jogava bem. Muito bem, aliás. E, honestamente, aquilo reacendeu uma faísca em mim. Algo que não sentia fazia tempo. Um propósito. Mostrei a ela a proposta animado, falando sobre treinos, patrocínios pequenos, até uma possível viagem com tudo pago para um torneio em Curitiba. Ela riu. Mas não foi um riso bom. Você tá me dizendo que vai virar jogador de videogame? Com quase 30 anos? Gustavo, sinceramente. Cresce. Fiquei em silêncio. Pela primeira vez, não consegui rebater. Porque, no fundo, sabia que, se ela não acreditava em mim agora, nunca acreditaria. Terminamos 3 semanas depois. Ela me acusou de acomodado, infantil, sem perspectiva. Disse que precisava de alguém com visão, ambição. Alguém adulto. Eu não rebati. Só saí da casa dela com minha mochila, meu notebook e meu console. A dor ficou um tempo. Porque eu amava a Carol. Mesmo com as críticas, mesmo com a pressão. O que doía mais não era o fim, mas o desprezo. A sensação de ser pequeno aos olhos de quem você se doou inteiro. Mas o tempo, e os jogos, me ajudaram a seguir em frente. Mergulhei no universo da competição. Participei da liga. Não virei um astro, mas ganhei respeito. Fui fazendo contatos, aprimorando minha jogabilidade, entendendo sobre streaming, edição de vídeo, criação de comunidade. Em 2 anos, montei meu canal. Um canal pequeno, mas fiel. Com audiência. Com grana entrando. Montei um setup profissional, investi em design, aprendi a lidar com algoritmo e engajamento. E, aos poucos, minha vida começou a girar em torno daquilo. Tinha rotina, agenda, parcerias, eventos. Me convidaram até para dar uma palestra sobre gamificação em uma faculdade. Nunca imaginei. Um dia, um seguidor me mandou um link. Mano, não é tua ex? Cliquei. Era um perfil do Instagram,
Novo. Carol S. Com o link do OnlyFans na bio. Demorei para processar. Vi as fotos. Não eram explícitas, mas insinuantes. Lingeries caras, poses provocativas, legendas com duplo sentido. E comentários. Muitos. Seguidores também. Milhares. Cliquei no link. Era ela, sim. Loira platinada, bronze artificial, um nome artístico com doll no final. Vendendo pacotes mensais, vídeos exclusivos, conteúdo quente para mentes abertas. Fiquei em choque. Não de julgamento, não era isso. Mas pelo contraste. A mesma Carol que me chamava de infantil, que dizia que meu hobby era coisa de adolescente fracassado, agora ganhava dinheiro vendendo conteúdo sensual? Não julguei. Não com raiva. Mas algo em mim precisou entender. Esperei uns dias. Criei um perfil anônimo. Assinei. Vi os vídeos. As fotos. As mensagens automáticas que mandava para todos. Os sorrisos forçados. As legendas com emojis e promessas. Ela tinha público, com certeza. Mas, não parecia ela. Sabe quando você conhece alguém de verdade? Quando já viu choro, riso, pijama velho? Aquilo ali era atuação. E mal feita. A mulher que se dizia refinada, que falava mal de meninas que se expõem por likes, agora se promovia como sua vizinha safada de confiança. Nos esbarramos alguns meses depois, por acaso. Era um café no centro. Eu com meu notebook, finalizando uma live. Ela, entrando apressada, de óculos escuros e casaco que mal escondia o top de renda. Me viu. Parou. Hesitou. E veio até mim. Gustavo? Oi, Carol. Silêncio. Ela parecia desconfortável. Eu? Tranquilo. Conversamos. Superficialmente. Perguntou do meu trabalho. Falei que trabalhava com jogos, transmissão, cursos. Ela fingiu surpresa. Nossa, que legal. Ela não perguntou quanto eu ganhava. Mas olhou pro meu relógio. Era caro. Um presente que me dei quando bati 100.000 inscritos. Ela contou que tinha mudado de planos. Que agora era criadora independente. Falei que sabia. Ela ficou sem graça. Você viu? Vi. Outro silêncio. Ela tentou explicar. Que era uma fase, que ganhava bem, que fazia por liberdade. Mas sua voz tremia. Não era a mesma Carol que me criticava com tanta certeza. Agora, parecia se desculpar. Como se precisasse de permissão. Nos despedimos com um abraço frio. Antes de sair, ela olhou para mim e disse: Você era mais forte do que eu pensava. Eu só sorri. Hoje, às vezes, ela ainda aparece nos meus sonhos. Não como saudade, essa passou. Mas como um lembrete. De que ninguém tem o direito de diminuir os sonhos dos outros. De que a vida dá voltas, às vezes inesperadas. E de que maturidade não tem nada a ver com terno, nem com o que você faz para pagar suas contas. Eu jogo. E sou feliz. Ela me criticava por isso. Hoje, vive de fazer play.